Quem é Deus para você, Isaac? Então, eu estava falando com o Gustavo, acho que isso tem uma concepção de Deus, assim, uma coisa só. Eu compreendo Deus a partir das manifestações dele na minha vida, entende? Então, ora como pai, ora como amigo, ora como uma forma. Quem é Deus para você, Jennifer? Meu pai, que é a misericórdia. Quem é Deus para você, Mildred? Meu dono, Quem é Deus para você, Adriano? Quem é Deus para você, Mayara? meu pai, Quem é Deus para você, Klinger? Essa é a experiência que nós temos de Deus. Com certeza, todos nós estamos na estrada daqueles que se relacionam com um Deus verdadeiro. Só que, como diz São João da Cruz, Deus é a eterna novidade. Sendo Deus a eterna novidade, sendo Deus a nossa eterna novidade, se nós não atualizarmos essa experiência que nós temos, ele se tornará apenas uma lembrança. E uma lembrança não é Deus. Por isso a importância de nós todos os dias nos lançarmos na aventura de todos os dias experimentarmos a Deus, a sua graça, a sua força, a sua potência, a sua misericórdia, todos os dias. Porque se nós permanecermos na lembrança apenas, nós vamos continuar nos relacionando com uma imagem de Deus, com uma lembrança de Deus. E uma lembrança de Deus não é Deus. A experiência que eu tive hoje, amanhã será uma lembrança. Já é uma lembrança. E se eu não me lançar no relacionamento com Deus, para que seja renovada a minha experiência com Ele, eu poderei me relacionar com uma lembrança para o resto da minha vida. E uma lembrança não impede o crescimento. Uma lembrança não exige de mim que eu dê uma resposta nova. Uma lembrança não exige de mim que eu abandone a vida que eu preciso abandonar. Muitos param na vida e no crescimento de Deus porque ficam se relacionando com as lembranças de Deus. Porque quando eu fui para o meu seminário de vida no Espírito Santo, eu experimentei que Deus é amor. E era aquela experiência que Deus queria te dar naquele momento. Só que se você não for crescendo no relacionamento com Deus, e Deus é amor, é a verdade absoluta sobre Deus. Mas dentro dessa verdade absoluta estão contidas todas as essências de Deus. Dentro de Deus é amor, está contida a misericórdia, está contida todas as outras coisas. Mas aquela experiência que Deus quis me dar lá, com certeza ela ia evoluir. E esse Deus que amou, ia olhar para a minha vida e ia dizer: meu filho, porque eu te amo, eu quero que você deixe essa vida de pecado. E se eu não cresci no relacionamento com Deus, eu nunca dei abertura para Deus que amou me dizer: meu filho, chegou a hora de tirar as roupas sujas do meio do caminho. Eu te abracei na estrada com as roupas sujas, mas agora chegou a hora de colocar as vestes novas, porque nós vamos celebrar a tua volta. E nós podemos ficar só com a lembrança e não escutar a voz de Deus que é Pai dizendo: é hora de trocar as vestes, é hora de lavar o rosto, é hora de sentar com seus irmãos, é hora de uma vida nova. Se nós não atualizarmos, nós podemos com certeza confundir o que Deus quer para nós na nossa vida. E confundindo o que Deus quer para nós na nossa vida, com certeza aí dentro está a confusão do nosso entendimento acerca do que Deus quer para nós no nosso ministério, no nosso serviço, na nossa doação. Uma falsa imagem de Deus nunca exigirá de mim um crescimento. Nunca exigirá de mim uma mudança. Porque Deus que me ama colocou em mim o crescimento. É a frase de um santo que eu não lembro. Mas Deus que me ama colocou em mim o crescimento. Se nós nos
refletirmos acerca de Deus, acerca da verdade de Deus, do nosso relacionamento com Ele, mesmo com a nossa reta intenção, nós poderemos sim estar errando o alvo. Tem um santo que no processo das promessas definitivas nós rezamos e lemos algumas citações que Moisés faz sobre ele, que é São Alberto Hurtado, que é um santo aqui da América Latina. E ele diz uma frase aqui que eu não vou dizer ipsiliter, mas ele diz assim, parafraseando, né? Ele diz assim, que o maior engano do homem é errar o fim último da sua vida. É errar o porto último da sua vida, onde ele deveria aportar e permanecer para sempre. Esse fim último do homem é Deus, é a santidade, é a união com Deus. E o maior erro do homem, o maior erro de alvo, seria errar o seu fim último. Então, nós precisamos parar e pensar, será que eu estou de fato caminhando para o único lugar aonde ao fim da minha vida eu precisarei estar, que é nas mãos de Deus para sempre? Ou no meio do caminho hoje eu estou me distraindo? Ou no meio do caminho hoje eu estou me confundindo? Porque eu posso estar colocando a minha vida nas mãos dos meus ídolos. Nas laudes, o Leanes conduziu uma oração, não sei se vocês conseguiram pegar essa parte, mas quando ele ministrava, que nós louvássemos e ministrássemos a autoridade do reinado de Cristo, ele disse, né, que todos os ídolos caiam. E de fato, nós precisamos colocar abaixo todos os ídolos da nossa vida. Porque nós, com certeza, em algum momento seremos tentados a colocar a nossa vida nas mãos deles. Dos ídolos que construímos. Dos ídolos que nós fomos achando legal. Qual foi, vocês sabem bem, na trajetória do povo de Deus, o maior erro do povo de Deus foi querer ser como os outros povos. Vocês já escutaram isso, né, em algum momento? Porque Deus estava conduzindo o seu povo de uma maneira, aí o povo começou. Todos os outros povos têm rei, por que a gente não tem? Aí o povo de Deus começou, né? Tá vendo os ídolos dos outros povos, como são assim, assim, assado? Aí o povo de Deus acabou por construir um ídolo para si, né? Ou seja, nós podemos viver nesse caminho de estar olhando mais para fora do que Deus quer para nós e desejando a vida que não é a vida que Deus quer para a gente. E nisso, chegar ao ponto de um dia construir, trazer para dentro de nós, para dentro da sacralidade, do espaço que Deus construiu para nós, os ídolos pagãos, que representam a vontade do mundo, que representam as escolhas que nós já abandonamos e às vezes queremos de volta. Nós precisamos ter a coragem de colocar os nossos ídolos abaixo. Existem infinidades de ídolos que nós podemos errar o foco da nossa vida e colocar a nossa vida nas mãos deles, em vez das mãos de Deus. Aqui eu vou elencar alguns, e a gente vai abrir para a gente descobrir alguns outros. Mas nós podemos colocar a nossa vida nas mãos dos homens, do ídolo dos homens. João, como é que eu faço isso? Quem é a última palavra na sua vida? É Deus. Porque se a última palavra na sua vida for a opinião de uma pessoa, você está colocando a sua vida nas mãos de um homem. E como diz a palavra de Deus, maldito o homem que confia no outro homem. A voz de Deus se manifesta através das nossas autoridades. Isso é extremamente seguro. A voz de Deus se manifesta através das circunstâncias da sua providência. Mas se nós não estivermos atentos e com o nosso coração unido, a voz de Deus que se manifesta nas nossas autoridades, nas circunstâncias que surgem na nossa vida, nós podemos, diante das tribulações ou diante dos desconfortos, começar a colocar a nossa vida na opinião das pessoas. Colocar a nossa vida até mesmo nas crises das pessoas que nos rodeiam, nas feridas alheias. A gente
pode se tornar um povo melindroso, querendo que um ombro, no caso, uma mão para colocar na nossa cabeça, que passe a mão na nossa cabeça e faça todas as nossas vontades. E que diga, ô bichinho, como você está sofrendo. Ou como fulano foi injusto com você. Ou está vendo, aquela pessoa jamais deveria ter agido assim. Você está vendo? Nós podemos correr o risco de estar colocando a nossa vida nas mãos das pessoas. E um termômetro claro para isso é a vida da comunidade. Deus nos chamou a vivermos em comunidade. Se alguém está te levando para fora desse contexto, eu não tenho medo de dizer, essa pessoa não está agindo em nome de Deus. Você foi chamado a viver em comunidade, você foi chamado a estar com os irmãos num propósito único de evangelização e de santidade, de crescimento. Se você foi chamado a isso, e esse chamado se abre à dimensão do grupo de oração, do comunidade de vida, comunidade de aliança, enfim. Se você foi chamado a essa vida comunitária, seja membro de grupo de oração, membro da comunidade de vida, membro da comunidade de aliança, se alguém está te conduzindo para a margem da vida da comunidade, cuidado, não é a voz de Deus. Não é a voz de Deus. A voz de Deus que te chamou a estar em comunhão com seus irmãos. Se toda a comunidade está empenhada numa coisa e você vai para outra coisa totalmente diferente, eu questiono se aquilo ali de fato é a voz de Deus. Eu posso estar errado, porque eu sou uma pessoa, mas eu queria abrir um questionamento. Será que nós nos questionamos nessas situações? Porque aonde não há unidade, eu nunca vi a graça de Deus agir. Jamais eu vi. E eu acredito que eu nunca verei. Onde não houver a unidade, jamais a graça de Deus vai agir. Avalie, a sua vida está nas mãos de Deus ou a sua vida está nas mãos dos homens? A sua vida pode ir nas mãos dos homens numa partilhazinha simples, desinteressada, onde nós podemos ficar lambendo mutuamente as nossas feridas e não transcendendo para a graça de Deus. Porque qual é o nosso termômetro? O Evangelho, a vida de batizados. Nosso termômetro primeiro. E para nós que fomos chamados a um carisma específico, as particularidades da espiritualidade desse carisma, da missão desse carisma, da vida apostólica desse carisma. Então, tomemos cuidado para a nossa vida não estar na vida das mãos dos homens. Nós podemos estar colocando a nossa vida na mão do ídolo da covardia. Deus está nos impelindo a uma ação de evangelização. Mas eu tenho tanto medo de ser ousado, tenho tanto medo de me lançar na aventura que é viver na graça de Deus, confiar na sua providência, me abandonar. Tenho tanto medo que eu posso estagnar e não crescer, e não avançar, não atender o chamado de Deus de avançar para a evangelização. E eu posso estar com a minha vida nas mãos do ídolo da covardia, literalmente, parado, com medo de tudo, com medo de errar. Meus queridos, nosso Senhor Jesus Cristo nunca nos proibiu de errar. Nosso Senhor Jesus Cristo só nos fez um pedido: vá em paz, não tornes a pecar. Errar é diferente de pecar. Então não tenhamos medo de errar, desejando construir o reino de Deus. Não fique na mão do ídolo da covardia.